Bom, nós cá estamos para a segunda parte do nosso curso, que irá até junho de 2024. Damos as boas-vindas a todos e a todas, e em particular àqueles e aquelas que vêm pela primeira vez. Recapitulo o que já disse há pouco, que de todas as sessões é feita uma gravação, vídeo, que depois é remetido a todos os participantes, mesmo os que não assistiram, obviamente, para todos terem a oportunidade de rever ou ver. Vídeo esse que depois é inserido no site e que em qualquer altura pode ser consultado. Nós hoje temos uma sessão um bocadinho fora da norma, porque temos dois palestrantes, a Lourdes e o Miguel Amado. É um tema vasto, mas que vem no livro apenas em 4 ou 5 páginas, mas os nossos palestrantes compreenderam bem que por trás daquilo há muito para dizer e é por isso que nós pedimos a 2 pessoas para abordarem o tema. Se calhar vai ser uma sessão mais longa, no entanto acabaremos às 10h30, porque são 2 a falar e temos que lhes dar toda a liberdade de palestrarem o que muito bem entenderem. Portanto, se estão de acordo, e uma vez que já são 9h07, eu concederia ainda 3 minutos para ver se entra mais alguém. Olá, António. Olá, Maria de Luísa. Olá. Olá, Larga também. todos. Pronto, parece que me ouviram, estavam ali. Olá, boa noite. À espera que eu dissesse aquilo para entrarem. Boa noite. Ah, muito bem. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Quem fala? Boa noite. Boa noite, não sei se me veem. Quem Olá, é que Maria está a falar? É Maria Eduarda? Sou Maria Eduarda. Não estamos a vê-la, Olá, não. Maria Não, Eduarda. não. Não está a minha imagem. Não, não. Não, não. Não sei Só a porquê. voz, só a voz. Estamos a ouvir. Não entendo muito disto, não sei porque é que deixou de aparecer. Boa noite. Eu costumo um bocado entrar, eu estava sem imagem, estava a ver no computador, agora estou no telefone. Olá a todos. Olá. Olá, Maria. A gente já tinha visto. Pois é que eu não quis interromper. Bom, recordando, portanto, Aí hoje é a Lourdes. nós estamos a realizar a 11ª sessão, cujo tema é manter a esperança e o gosto de viver e construir uma civilização do amor. Digamos que, à partida, esta primeira parte, manter a esperança e o gosto de viver, está mais atribuído ao lado do Miguel. Depois, construir a civilização do amor está mais para o lado da Lourdes. Mas isso não quer dizer que eles não se interpenetrem nos temas e se calhar, se repetirem alguma coisa, só nós é que beneficiamos, não é? Ouvir 2 vezes as mesmas coisas quando são boas. Sim. Soubemos. Então, falta 1 minuto ainda para a tolerância que decidimos dar, e então, assim que passar esse minuto, eu peço ao Miguel para começar. Os que não conhecem o Miguel, nem a Lourdes, têm na comunicação, na convocatória da sessão, têm as notas biográficas deles. Eu não vou agora aqui perder tempo a repetir isso, até porque têm currículos muito vastos e leva muito tempo a ler. Não vamos consumir tempo com isso. Quem quiser aprofundar, lê
no e-mail que eu mandei tem lá as notas biográficas de ambos. Mas o Miguel é engenheiro, a Lourdes é licenciada em Românicas, foi professora e colaboradora a vários níveis com o Ministério da Educação. O Miguel andou por todo o lado, é embaixador da União Europeia, jubilado, penso eu, em vários sítios, esteve em vários lados, é um homem com uma grande experiência do mundo, por isso ele vai-nos falar de manter a esperança e o gosto de viver neste mundo, não é, Miguel? Sim, Então, posso olha, começar? Miguel, podes começar porque bateram as 9h10. Muito bem. Então, eu vou falar devagar. Estão-me a ouvir todos, não estão? Muito bem. Sim, sim. Então, a questão é esta. Vou começar por abordar 6 pontos que têm a ver com a reunião, mas que são gerais. Um dos quais, para mim, é revolucionário. É o último. O primeiro é um comentário sobre Teilhard de Chardin, que eu vou... É uma frase do Einstein, e que dizia: Knowledge is about experience. Everything else is just information. Ou seja, o conhecimento é a experiência. E, de facto, o homem que eu conheço, teoricamente, com mais experiência da vida é o Teilhard de Chardin. É um homem de uma experiência humana incrível, científico, um homem que viveu as guerras, a guerra, foi saneado, foi posto de parte, foi afastado, um investigador, um homem que contactou várias culturas, andou por esse mundo fora. Tenho aqui vários pontos: estudou guerra, ciências, investigação, saneamento, contactos com culturas diferentes, espiritualidade intensa. Esteve exilado na China a partir de 1926, esteve na Ásia, África do Sul, bem, toda a gente conhece. Esteve em laboratórios de paleontologia, esteve no Museu de História Natural em Tianjin. Portanto, é um homem com muita experiência. E ler Teilhard de Chardin é, de facto, confiar nele. Porque é um homem que conhece o mundo. Conhece, viveu problemas incríveis e, além disto, é cientista. Ligou a ciência à religião, a ciência à fé. E para mim foi um exemplo extraordinário. O segundo ponto, portanto, experiência. O segundo ponto que queria dizer é que somos todos diferentes. Nascemos todos com um temperamento diferente, um caráter, mas temperamento. E o padre Alberto Neto, que foi meu professor, definia o temperamento como o conjunto de disposições congénitas que formam o esqueleto mental do homem. Ou seja, do homem e da mulher, como é evidente. Ou seja, temos esqueletos mentais diferentes. Isto interessa muito porque construir uma civilização de amor e manter a esperança, cada qual tem a sua maneira de ver, embora hajam pontos comuns, mas temos que compreender que somos todos diferentes e as abordagens, a maneira, a reação é diferente. O próprio Teilhard de Chardin dizia, e vou ler o que ele disse: eu, em mim, por pura sorte, tive um temperamento, uma educação, um meio que me permitiu o amor de Deus e fé no mundo. E assim está nas duas componentes do ultra-humano. Ele próprio dizia que tinha tido sorte, não disse que teve a graça de Deus, mas tive a sorte de ter um temperamento que se adaptou à vida e ao conhecimento que obteve. O terceiro ponto é uma frase de um cardeal que eu guardo sempre na minha vida, desde jovem, Fulton Sheen, eu julgo que foi de Washington, de Nova York, aqui o nosso amigo que vive nos Estados Unidos talvez possa confirmar, e que dizia uma frase que me ficou para toda a vida: a vida vale a pena ser vivida se tivermos um objetivo. E, de facto, isto emociona-me porque também está ligado um pouco ao objetivo do Teilhard de Chardin, de ligar a fé à ciência, a espiritualidade à evolução do mundo. Um quarto ponto é um ponto que eu digo
Diminuir russo ou não queres? Não? Que é o seguinte: Deus escreve direito por linhas tortas. Um pouco é a experiência que tive da vida, houve muitas linhas tortas, mas depois descobri que eram direito. Escrevi direito. E nós, é uma coisa que também, na esperança e o gosto de viver, temos que aceitar muitas vezes as contrariedades, as alterações dos nossos planos, e que Deus depois, mais tarde, mostra que as linhas são direitas, apesar das linhas tortas. O quinto ponto é um ponto aqui muito... que eu fiquei sensibilizado por isto. Há aqui uma plaqueta, aqui assim em Belém, que diz uma frase, está numa pedra grande, uma frase de Augusto Gil, que na véspera de morrer quis ir contemplar as estrelas. E de facto é qualquer coisa que me tocou também. Ou seja, ver a natureza como ela é, e o último adeus foram as estrelas, para poder, talvez, isto agora estou a imaginar, a refletir um bocado sobre a sua vida e toda a sua vida neste mundo, neste universo em que ele viveu. E o sexto ponto é um ponto revolucionário, que eu já desabafei com o Lourdes, mas que estive a ler o Gênesis. E de facto Deus criou e disse: faça-se a luz, as trevas, a terra, as plantas, os animais, e tudo criou o universo, e disse que tudo era bom. E depois disse uma coisa extraordinária, que é: façamos o homem, façamos, não é faz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois disse que tudo que tinha criado seria muito bom. Ou seja, façamos ele com quem? Deus com quem? E eu só posso concluir com tudo que já estava criado antes, com a natureza. Façamos a natureza e o homem à nossa imagem e semelhança, e agora concluir se uma coisa era boa, a natureza, agora é muito bom com a criação do homem, do ser humano. Ora bem, isto são reflexões que eu fiz para iniciar esta pequena palestra, ou pelo menos reflexão, e não podia deixar de dizer também que outra admiração que eu tenho pelo Teilhard de Chardin é a sua preferência por São Paulo e por São João. Eu também tenho uma admiração muito grande por São Paulo. E está tudo ligado também a esta esperança e o gosto de viver. São Paulo dizia, e foi citado por Teilhard de Chardin, uma das frases que eu preferia: tudo foi criado por ele e para ele. E ele, Deus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ora bem, isto é uma reflexão, tudo ele, tudo Deus. Isto faz parte um pouco da nossa maneira e a nossa esperança e o gosto de viver. Porque a esperança, já vou mais tarde, e o gosto de viver, antes também queria citar também outra de São Paulo, em que Teilhard de Chardin diz os mais cósmicos escritos sagrados, e foi esta frase bem conhecida por todos. São Paulo, cito: ora, o último inimigo a ser destruído será a morte, porque Deus todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quando se diz tudo lhe será submetido, exceptua sem dúvida aquele que lhe submeteu todas as coisas. E quando tudo que estiver sujeito, em também o próprio Filho estará sujeito. Aquele que sujeitou a ele todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. O Teilhard citou isto nas suas perspectivas do cosmos, e em que nós, em tudo, na criação. Ele, Cristo, é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criatura, porque é nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e as visíveis e invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, os potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja.
Ora bem, eu tenho a impressão que todos nós, seres humanos, vivemos com uma certa esperança, mesmo aqueles que não são crentes, menos crentes, ou que têm temperamentos mais reservados, mas que aprofundam. Não há dúvida nenhuma que a grande esperança da nossa vida e que nos dá o gosto de viver, e julgo que estamos todos de acordo, é a esperança na ressurreição. Ou seja, que a nossa passagem para este mundo e vivendo em, juntamente com o universo que Deus criou, era a esperança da ressurreição. E Deus dará a vida eterna e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós caminhamos numa vida nova. Uma vida nova. Acreditamos que viveremos juntamente com Ele. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, devemos viver alegres na esperança, alegrai-vos sempre no Senhor, e dizia Teilhard de Chardin, repito, dizia ele, alegrai-vos. Enfim, tudo isto são temas que nos fazem viver intensamente e cada vez mais próximo de Deus, dando esta esperança de viver nessa alegria de cada dia, muitas vezes com as contrariedades, como dizia, Deus escreve direito por linhas tortas. Essas linhas tortas, por vezes, são linhas do futuro e que são a nossa salvação. E, portanto, a manter a esperança e o gosto de viver, Teilhard de Chardin dizia, para equilibrar e utilizar o aumento do poder físico, a humanidade é nada mais que em aumento da intensidade no seu gosto de agir, no seu gosto de procurar, no seu gosto de criar. Portanto, estamos neste mundo para agir, procurar, agir dando testemunho da nossa vida e partilhando o testemunho com os outros, procurar sempre mais e melhor e o gosto de criar tudo o que é novo, tudo o que é novo, que aparece de novo. Olha, a noogênese fala do ultra-humano, a obra da santa evolução, na religião da evolução. E a noosfera convergente no espírito, como dizia Teilhard de Chardin. Ora, portanto, estamos neste mundo para nos associarmos todos e convergir para o ômega, para Cristo, no Espírito de Deus. E Teilhard de Chardin, mais uma vez, insistia na fé e a esperança, as únicas capazes de porem o homem em movimento, pôr em movimento a energia humana. E punha a sua fé no caminho, na comunhão dos santos, no Jerusalém celeste, no reino de Deus, no pleroma, onde Deus transcendente e o múltiplo se juntaram para se fundir, criar, no corpo místico de Cristo, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Isto faz parte também do credo. O cardeal Tolentino focava também a oração do Pai Nosso, enquanto dizia: venha a nós o vosso reino. Também era uma ligação do Espírito com o universo, pedindo a Deus que viesse e descesse o reino de Deus cá entre nós. Eu penso que é uma reflexão muito atual. Deus dará a vida eterna. Esse também é um dos motivos, e já disse, da nossa esperança e o gosto de viver. E temos que viver para essa vida eterna. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós caminhamos numa vida nova. Acreditemos que viveremos junto com Ele. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alegre na esperança, alegrai-vos sempre no Senhor, dizia Teilhard, alegrai-vos sempre.
Agora vem-me à cabeça um dos países onde vivi, Madagascar, que é um país muito curioso, uma grande ilha, a segunda maior ilha do mundo. A população, estou a falar da população, não estou a falar das elites, tinham na cultura, ou têm na cultura uma coisa extraordinária, que é o regresso dos mortos. Ou seja, que de 3, 4 anos festejam nos túmulos, a ressurreição, a vinda dos mortos à Terra. E durante esses 3, 4 anos, não me lembro já qual era o ciclo, preparavam esse encontro e juntavam dinheiro para que esse encontro fosse uma festa permanente. Eu não assisti de lá dentro do túmulo, assisti cá fora. Ou seja, eles acreditam que o morto está com eles e vivem uma semana inteira, quase sem dormir, numa alegria enorme, numa espécie de ressurreição do morto, mas dentro do túmulo. E então, acho que na cultura dos povos, mais uma vez somos todos diferentes, há coisas extraordinárias, como por exemplo, agora onde também não posso deixar de testemunhar, nestas reportagens sobre Marrocos e sobre os grandes acidentes terrestres que estão a acontecer em Marrocos e na Líbia, testemunhas de muitos entrevistados também falam sempre em Deus, na esperança de Deus, numa espécie, não digo alegria, mas nesta esperança que lhes dá sempre um certo alento, e falam quase sempre em Deus, seja o que Deus quiser, foi Deus que fez isto, foi Deus, etc. O que é uma lição também extraordinária para nós, pelo menos para mim, fiquei bastante sensibilizado com esse testemunho. Portanto, a esperança na ressurreição é esta esperança que nos falta para que a nossa alegria seja completa, dizia Teilhard de Chardin. Do hino ao universo, retirei esta frase. Faz com que a alegria de utilizar todo o crescimento para te deixar crescer em mim. Mensagem de Deus. Encontrar no Cristo Ômega a maneira de ficar jovem, alegre, entusiasta, empreendedor, ousado. Que o Cristo Ômega nos mantenha sempre jovem. Ora, uma das características talvez que nós queiramos, apesar de já termos uma idade mais avançada, é justamente manter um espírito jovem, ao que vamos buscar muitas vezes as nossas memórias da juventude, mas transmitir esta alegria aos outros é manter a nossa juventude e ter capacidade de testemunhar um bocadinho aquilo que somos. Nas minhas experiências, como dizia o António, por esse mundo fora, e também nos hospitais como voluntário, de facto encontrei esta verdade que transmitir aos outros um pouco da nossa juventude, um pouco da nossa experiência, é dar um pouco de oxigênio aos outros e, sobretudo, na morte, aceitar a morte tal como ela me chega no Cristo Homem, como dizia Teilhard de Chardin, a evolução. E esta oração que eu vou aqui, estou quase no fim, a transmitir do Teilhard de Chardin, faz com que eu vos sirva, que vos proclame, que vos glorifique, que me manifeste até ao fim, pelo tempo que ainda me resta, e sobretudo no meu fim. Há muitas coisas que se devia dizer do Teilhard de Chardin, como, por exemplo, construir uma civilização do amor, onde ele dizia o único ambiente onde o homem possa continuar a crescer é a dedicação e desprendimento num sentimento de fraternidade. Ora bem, justamente se pudermos transmitir aos outros, aos nossos irmãos, este sentimento de fraternidade, de sermos irmãos, e da nossa juventude, mesmo aos que sofrem, é dar oxigênio espiritual e dar um impulso espiritual também à nossa vida e à vida deles. A esperança de Teilhard de Chardin tinha uma dimensão escatológica, mas era também uma esperança profundamente apoiada numa visão de um mundo em claro processo de construção permanente, mas de consciência. É isto que nós, como seres humanos, temos cada vez mais ter esta consciência, esta evolução. Ora, a ciência ajudou muito a perceber e a aumentar a nossa fé
e também tive a sorte da minha formação académica estar muito ligada com a natureza e de poder acompanhar um bocadinho este processo de evolução, olhando para a natureza como ela é. Dizia também Teilhard, as razões de esperança de Teilhard Chardin são também razões da nossa esperança. E passo a citar, Teilhard Chardin propôs conciliar os dados da ciência com a fé, desejo e confiança no futuro, numa visão do mundo, que é isso que eu penso que nós, amigos de Teilhard Chardin, também podemos contribuir para transmitir aos outros. O mundo aberto, o mundo irreversível, o mundo absolutamente precioso, o único tipo de mundo onde a nossa alegria possa ser completa. E transmitir o reino dos céus, a esperança do reino dos céus, como a felicidade máxima. Aceitar a morte tal como ela é, virá no Cristo Ômega, virá no Cristo, evolutivamente no Cristo Universal. Ora bem, se me dão mais um minuto, não sei, grande chefe, António, acha que tem mais um minuto? Todos os minutos que quiseres. Ora bem, outro tema fundamental para transmitir aos outros, para darmos testemunhos, é saber que Deus existe. Poder olhar o mundo e a vida a partir dessa certeza. E é como sairmos à luz do dia após termos divagado errantes, por vezes, por sombras, por ambientes sombrios. Mas completarmos a nós mesmos aquilo que somos, obra de Deus. Portanto, como dizia, façamos a nossa imagem e à semelhança, e como dizia Jesus Cristo, quando passou por este mundo, eu sou o caminho, a verdade, a ressurreição e a vida. Portanto, isto é mais um tema da esperança e do gosto de viver, seguir aquilo que Cristo dizia, que é uma frase tão simples, eu sou o caminho, a verdade, a ressurreição e a vida. E então Jesus Ômega, dizia na oração Teilhard Chardin, faz que eu vos sirva, que eu vos anuncie, que eu vos glorifique, que eu vos manifeste até ao fim, pelo que me resta a viver e, sobretudo, pelo meu fim. Penso que é uma oração que nós podemos ter presentes sempre, porque é de facto um exemplo fantástico desta esperança de que eu que quis morrer no dia de Páscoa e assim foi, deu essa alegria. E, como eu disse, também a alegria do crente. O mistério eucarístico da transubstanciação universal, não somente do pão e vinho, do sacrifício, mas as alegrias e as penas criadas nos seus progressos pela convergência do mundo que vem das palavras da consagração. Teilhard Chardin, como sabem, tinha uma atração especial pela transfiguração e pela encarnação, ou seja, a penetração do divino na nossa natureza. Uma vida nova nasceu. Teilhard Chardin testemunhava isso. A encarnação como uma renovação, uma restauração de todas as forças e poderes do universo, onde Cristo é o centro, o fim de toda a criação. E esta esperança na ressurreição nos falta para a nossa alegria ser completa. E, portanto, eu diria, terminando, deixando depois a palavra à Lourdes, é justamente para ser a alegria, esta ressurreição que temos que refletir todos os dias e seguir justamente este caminho da verdade para participar na ressurreição e na vida que Jesus Cristo nos prometeu. Portanto, para terminar, dizia Teilhard Chardin, agir em todas as coisas conformemente à vontade de Deus. Agir conformemente à vontade de Deus é aprender como obedecer e como amar e esperança na ressurreição que nos falta para que a nossa alegria seja completa. Vou ficar por aqui, porque, mas não queria deixar de dizer que somos todos diferentes, temos maneiras de pensar, de ver, de transmitir, e temos que ter capacidade de perceber os outros, de conviver com os outros, justamente nesta diferença. E vivo em países em que a cultura era um bocado diferente, mas havia muita coisa comum interior do ser humano. E aprendi muito, mesmo em países em guerra onde estive, nomeadamente no Burundi, em guerra entre Tutsis e Hutus, em que dentro da própria igreja, infelizmente, havia também algumas
ficções étnicas. São tristezas, mas justamente depois se recompõem, vai lá, linhas tortas que depois se recompuseram. Fico por aqui. Miguel, obrigado por nos teres contagiado com a tua esperança e alegria. E vou agora dar a palavra a Lourdes para pegar neste tema e continuarmos em alegria. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Gostaria por dizer que o Miguel acaba de nos apresentar uma interpretação criativa, otimista e profundamente humana deste texto de Dona Adieu, que nos fala da urgência de construir uma civilização de amor e de manter a esperança e o gosto de viver e uma fé ardente. E deu-nos uma visão deste tema muito pensada, sentida e, sobretudo, vivida, através da sua experiência pessoal. Obrigada, Miguel. E eu de que é que vou falar? Vou revisitar e atualizar a mensagem de Teilhard de Chardin, a quem o teólogo Gustave Martelet denominou profeta de um Cristo sempre maior. Estão-me a ouvir? Bem, Tudo bem? muito Sim. bem. Muito bem. Muito bem. Mas antes, se me permitem, quero partilhar a alegria que me deram as palavras do novo patriarca de Lisboa, o bispo Rui Valério, quando pela primeira vez se dirigiu à sua comunidade diocesana. Nestas palavras inaugurais do bispo de Lisboa, sente-se uma genuína comunhão com a pastoral do nosso Papa Francisco, proximidade e simplicidade, denúncia e anúncio, esperança e gosto de viver. E passo a reproduzi-las. O nosso mundo já não está naquela espécie de harmonia e homogeneidade com a cultura católica, com os seus símbolos, com as formas de expressão católicas. Hoje exigem-se gestos verdadeiros, uma palavra simples e verdadeira, sinais fortes e compreensíveis. Quer-se que a liturgia seja de alguém, com letra grande, que seja a expressão da sua alma e, por isso, que envolva e diga respeito à vida. Recordarei ainda, para estabelecer a relação com as sessões anteriores deste curso, as reflexões que na última sessão o Juan de la Gala partilhou connosco ao tratar o tema Salvar o planeta, salvar a humanidade. O Juan falou de como o território de Deus é da ordem do indizível, de tal modo que só a linguagem metafórica a ele se pode referir. E por isso, embora figurada, nós nos possamos reconhecer na expressão genialmente poética de Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Uma imagem de Deus que se traduz na relação Deus é o amor de São João e que na visão de Teilhard de Chardin encarna no cosmos e se revela em diafania à humanidade. O Juan explicou que esta visão ecocêntrica, uma nova forma teológica, constitui um novo paradigma teológico e que nos convoca para enfrentarmos os desafios contemporâneos de salvar o planeta e salvar a humanidade, recorrendo a duas ferramentas essenciais: a ação da investigação e a iluminação da ética. Estas três evocações das palavras do Miguel, das palavras do Bispo de Lisboa e do Juan de la Gala têm tudo a ver com a visão teilhardiana e será a partir delas que vou tecer algumas reflexões. Para tornar mais clara a sequência da minha intervenção, que é um bocadinho pesada por razão de muitas citações teilhardianas, vou traçar rapidamente as linhas mestras que articulam. António? O que é que se passa? Não se passa nada. Como veem, não se passa nada. Pois não.
Já passa. Não, isso é a terceira parte. Exatamente, tens toda a razão. Pronto. Incompetente, sou um incompetente. Não, não é, não é. Eu é que podia. Ora, portanto, o título da minha intervenção será Revisitar Teilhard de Chardin, Construir uma Civilização do Amor. E é constituído por 3 partes. A primeira é o sentido do humano como energia de personalização. A segunda é o sentido cósmico como impulso de evolução. E a terceira, que já foi de certo modo abordada pelo Miguel, o sentido da parousia como abertura final a ômega. Ora, então vou passar ao primeiro tema. O sentido humano como energia de personalização. Começarei por aquilo que aparentemente será mais simples e próximo da experiência comum. Os testemunhos autobiográficos do Padre Teilhard, que nos falam da sua relação afetiva com a terra natal e a paisagem da sua infância, a imagem dos seus pais, particularmente da sua mãe, dos laços que o ligavam às irmãs Marguerite e Françoise e da revelação inspiradora que foi para ele a prima Marguerite Teilhard Chambon. E das muitas outras presenças femininas, todas figuras singulares com quem teceu afinidades eletivas. E de tantos amigos, irmãos da Companhia de Jesus, cientistas, intelectuais e artistas. Todos estes testemunhos nos falam do amor humano que foi fundamento do seu crescimento espiritual e que o conduziu do ser mais inaciano à visão paulina do ser tudo em todos. Na segunda parte, eu a resumo para facilitar, que trata o sentido cósmico, o amor como impulso da evolução, acompanharei o percurso do Padre Teilhard ao longo da sua interpretação do fenómeno humano, desde os imperceptíveis sinais de atração que no início moveram os átomos da matéria original até ao horizonte da parousia, ou seja, da cosmogênese à biogênese, da antropogênese à noosfera, até à cristogênese. Neste percurso da evolução na história, até às origens do homem, Teilhard vê uma grande energia impulsionadora e atrativa, o ponto ômega, sede de convergência, ponto fontal do amor universal, que identifica no final com o Cristo cósmico, o Cristo sempre maior. Na terceira parte, tratarei do amor, o sentido da parousia, o amor como abertura final à ômega. Terminarei reconhecendo como na visão cósmica do Padre Teilhard é a energia do amor que, sacralizando, cristificando o mundo, permitirá à humanidade a revelação da parousia. A busca do absoluto, o apelo da santa matéria, o amor da terra e o amor do céu são os eixos fundamentais da fé de Teilhard de Chardin. Como refere Claude Thérèse-Bontemps, um dos melhores intérpretes da obra de Teilhard, para esclarecer a gênese psicológica da obra de Teilhard, temos a felicidade de possuir uma história interior, uma autobiografia espiritual que esboça o desenvolvimento da sua visão do mundo. No prólogo do texto em causa, O Coração da Matéria, datado de 1950, na parte final da sua vida, o Padre Teilhard diz: quero mostrar como, a partir de um ponto de ignição inicial, a infância, o mundo, ao longo de toda a minha vida, por toda a minha vida, a pouco e pouco se iluminou, se inflamou o meu olhar, até se tornar ao redor de mim inteiramente luminoso. E Teilhard recorda assim a sua infância. Através do meu pai, conheci desde a infância o gosto pelo geológico, pelas coisas e o sentimento da marca que o tempo nelas imprime. O contacto com o cósmico no estado sólido, ou seja, a aprendizagem do inalterável, da consistência e do sentido da realidade. E aprendeu também a atração pela natureza vegetal e animal e a interrogação dos mistérios da física, tendência em que Teilhard reconhece a herança paterna. E da mãe guarda uma comovida memória. Minha querida Santa Mãe, a ela devo o melhor de mim. Dela me veio o sentido do amor de Deus,
a independência da alma perante a adversidade. Ou seja, a experiência da fé, o apelo do absoluto e a esperança. Por outras palavras, também suas, com os pais aprendeu o amor do céu, a busca do absoluto, e o amor da terra, o apelo da santa matéria, que orientaram toda a sua vida. Além dos pais, uma intensa relação afetiva ligou Teilhard e as suas duas irmãs, Françoise, a mais velha, e Marguerite, a mais nova. Relação tecida de cumplicidade intelectual e, sobretudo, espiritual, e por semelhança de projetos de vida. Através da correspondência trocada entre os três irmãos, podemos descobrir as afinidades espirituais e o amor fraternal que os unia. Aos 18 anos, Teilhard entra no noviciado dos jesuítas. E em 1910, após um longo percurso de formação científica e teológica, o jovem padre Teilhard é destacado para o Museu de História Natural de Paris como geólogo e paleontólogo. A imersão na vida intelectual e social de Paris abre-lhe novos horizontes, até ali insuspeitados. Transita da experiência de um mundo familiar e de comunidades exclusivamente masculinas para um universo muito mais aberto. Frequenta novos círculos científicos e culturais e reata a convivência com a família de seu tio Teilhard Chambon. O reencontro com a sua prima Margarida Teilhard de Chambon vai ser para ele uma revelação. Bela, inteligente e culta, de uma intensa espiritualidade, intuitivamente entra em sintonia com o jovem padre Teilhard. Segundo Nicole Tombal, para ambos, a descoberta da alteridade e do amor que a acompanha, o reconhecimento da alma gêmea, foi um sobressalto. Para ele, as primeiras experiências do feminino tinham sido a sua irmã, a sua mãe e as irmãs, que lhe deixaram marcas profundas de ternura espontânea e mesmo de ressonância espiritual. Mas tanto a mãe como a irmã não são a mulher, a alteridade. A sua prima Marguerite vai ser a sua primeira experiência amorosa. Fim de citação. É o próprio Teilhard que nos fala assim do seu encontro com o feminino. E cito: comprometido desde a infância na descoberta do coração da matéria, era inevitável que um dia me encontrasse face a face com o feminino. E é curioso que esse encontro, para acontecer, tenha esperado pelos meus 30 anos. O homem, mesmo naqueles que se dediquem ao serviço de uma causa ou de um Deus, não é possível o acesso à maturidade e à plenitude espiritual sem a presença de uma influência sentimental que venha sensibilizar-lhe a inteligência e despertar-lhe, pelo menos inicialmente, as capacidades de amar. Foi entre os anos 14 e 19, um período luminosamente criador, que em plena frente de combate, incorporado como simples maqueiro, o jovem padre Teilhard concebeu as linhas mestras do seu pensamento. E à medida que lhes dava forma escrita, assim as enviava a Marguerite para as sujeitar à sua avaliação. Datam deste período cerca de 20 ensaios, todos eles marcadores da sua futura ação escrita. É também expressiva a dedicatória à Marguerite, inscrita no texto original do ensaio A Luta contra a Multitude, de 1917, testemunho afetuoso de união no pensamento e em Cristo. Em Marguerite que encontra a inspiração para o magnífico poema místico O Eterno Feminino, de 1918, escrito durante a guerra, em que canta o amor sublimado, considerado como a grande força cósmica. Neste poema podemos encontrar ecos não só da sabedoria do Eclesiastes, da alegria do livro dos provérbios bíblicos, como também a figura tutelar de Beatriz da Divina Comédia de Dante, e ainda do segundo Fausto de Goethe, a quem se deve o título e o postulado fundamental. O eterno feminino atrai-nos para o alto. No poema, Beatriz é o feminino e o feminino é a Virgem, que no seu enigmático monólogo se revelaria desta forma. E cito o texto do Eterno Feminino. Entre Deus e os homens, eu sou o meio translúcido.
Sou eu quem atraiu o verbo sobre a terra, e sou eu quem seduz a terra para a dar a Deus. Em mim, e não na carne, se cumprem os esponsais do mundo e do Criador. Eu sou a Virgem Maria. O eterno feminino é, pois, uma alegoria marcadamente poética da história da criação, sob o impulso do eterno feminino. Canta a evolução do amor universal, que constitui a energia do cosmos, culminando na redenção do eterno feminino operada por Cristo, pela castidade, que é a via da sublimação do Eros. Ao longo da sua vida, o padre Teilhard encontrou em muitas outras amizades femininas um complemento intelectual, afetivo e espiritual. No ensaio A Evolução da Castidade, ele afirma: a mulher desabrocha, sensibiliza, revela a si mesmo aquele que a ama. E no testemunho de Claude Guénot, seu amigo, o feminino humanizou Teilhard e, tendo sempre respeitado os seus votos, ele amou a figura feminina. É também muito extenso o conjunto de amigos dedicados com quem partilhou uma experiência de vida muito enriquecedora nas dimensões intelectual, científica, afetiva e espiritual, como já disse. A escritora e jornalista Georges Magloire, que na China durante longos anos conviveu quase cotidianamente com Teilhard, deixa-nos dele este expressivo retrato revelador da sua personalidade. Lembro-me, como se fosse hoje, do padre Teilhard, vestido de clérigo, muito alto e de uma magreza ascética, o rosto irradiante de uma bondade tocante, um sorriso levemente esboçado, expresso no olhar e nos lábios, braços abertos, mãos estendidas no seu gesto habitual de boas-vindas. E Magloire conclui: ocorre-me a frase de Goethe, aquelas almas que simpatizam com todas as almas. Fecharia esta primeira parte transcrevendo uma oração do padre Teilhard que expressa diafanemente que para ele, citação, o amor divino, para irromper num ser, abre a brecha através do amor humano. E agora leio a oração. Esta oração é dos escritos do tempo de guerra. Senhor, da mesma forma que há uma única matéria criada para suportar os sucessivos aumentos da consciência no cosmos, assim não existe senão um único sentimento fundamental na base de todos os místicos, ou seja, o amor inato da pessoa humana, estendido a todo o universo. Sob este único estofo palpável, Senhor, nos apareceis, nos encantais e revelais pouco a pouco as maravilhas da vossa existência entre nós. É, pois, o amor inato da pessoa humana que, a partir do amor pela santa matéria e do gosto de viver, levará Teilhard a evoluir para a esperança confiante e para a visão ardente da parousia. Abordo agora o segundo ponto, o sentido cósmico, o amor como impulso da evolução. Uma visão apaixonada da Terra, o gosto de viver. Em 1916, em plena frente de batalha, o padre Teilhard escreve o texto A Vida Cósmica, apresentado como seu testamento intelectual, dados os riscos iminentes de vida que corria nas trincheiras, contém em germe todo o ulterior desenvolvimento do seu pensamento, que irá encontrar a sua forma definitiva nos escritos posteriores, especialmente em O Meio Divino. Na introdução, à vida cósmica, deixa este testemunho. E cito: escrevo estas linhas por exuberância de vida e por necessidade de viver, para exprimir uma visão apaixonada da Terra e para procurar uma solução para as dúvidas da minha ação. Porque amo o universo, as suas energias, os seus segredos, as suas esperanças, e porque simultaneamente me dediquei a Deus, única origem, única saída, único termo. Quero aqui exaltar o meu amor à matéria e à vida, e harmonizá-la, se possível, com a adoração única da única divindade absoluta e definitiva. E mais adiante acrescenta:
exponho antes de mais as minhas visões ardentes. Eis a palavra que, acima de tudo, desejo fazer ouvir: a reconciliação de Deus e do mundo. Repito agora algumas expressões: uma visão apaixonada da terra, o meu amor à matéria e à vida, a adoração da única divindade, a reconciliação de Deus e do mundo. Eis as referências essenciais que dali em diante vão orientar o projeto de vida de Teilhard como cientista, como homem de fé e como místico. Assim, entre a escrita da vida cósmica e o ano de 1950, data de outra das suas obras maiores, O Coração da Matéria, Teilhard viveu um tempo extraordinariamente fecundo nos planos humano, científico e espiritual. Como já foi referido, é a sua autobiografia, a sua experiência pessoal que ele se propõe descrever, enraizando-a na memória da infância e alargando-a até o presente. E cito: a história da minha vida interior é a desta procura, através de realidades cada vez mais universais e perfeitas. Tenho a consciência de ter pretendido sempre, em tudo, alcançar o absoluto. Em 1950, Teilhard escreve o texto O Gosto de Viver, que define como uma disposição psíquica, simultaneamente intelectual e afetiva, em virtude da qual o mundo, a ação, nos surgem num conjunto luminosos, interessantes, saborosos. E cito: o gosto de viver seria, em última análise, o impulso que move e dirige o universo sobre o seu eixo principal de complexidade de consciência. Porém, Teilhard alerta, e cito: este elan vital, precioso e primordial, corre riscos, é variável e frágil. Por isso, para os crentes, há que ancorá-lo na fé, numa ligação supremamente íntima entre mística e investigação. O fenómeno humano, obra-prima finalizada em Pequim em junho de 1940, traduz a busca que Teilhard empreendeu, e cito, para ver e fazer ver o homem, não centro já do mundo, como ele se julgou durante muito tempo, mas eixo e flecha da evolução, o que é muito mais belo. O fenómeno humano, verdadeira epopeia da humanidade, é o fruto de 25 anos de investigações paleontológicas e de informação precisa sobre as ciências da natureza. Uma descrição analítica e focadamente objetiva da realidade cósmica. Apresenta-nos uma visão homogénea e coerente sobre o fenómeno que é o homem, o seu lugar no universo, mas sob uma perspectiva puramente científica. E ele explica-se. Não se procure nestas páginas uma explicação, mas apenas uma introdução a uma explicação do mundo. Bem entendido, para além desta primeira reflexão do cientista, fica livre um lugar essencial para as reflexões mais avançadas do filósofo e do teólogo. Reflexões que ele irá ditar como epílogo do texto científico, como adiante veremos. A história do fenómeno humano parte da gênese da Terra juvenil, um meio cósmico ativamente convergente, descreve os seus indecisos contornos e as suas potências germinais, detém-se na passagem gradual da fase que denomina o grão da matéria à fase seguinte, o grão da vida, e através de sucessivos patamares de complexidade e de psiquismo crescente, desenha a árvore da vida, por tenteio e invenção, em ascensão e expansão de consciência. Até que, da profundidade do tempo e da larga dimensão do espaço, surge o homem. Mas sobre a aparição do homem, Teilhard esclarece a sua posição de cientista, e cito: para os olhos da ciência, que de longe só apreendem conjuntos, o primeiro homem é, pois, e não pode deixar de ser, uma multidão, e a sua juventude é feita de milhares de anos. E toda a evolução conducente ao homem é uma ascensão e expansão de consciência. No final deste labor cósmico de gênese, Teilhard intervê um foco de convergência e de consolidação pessoal e transcendente.
toda a criação aparece orientada para uma personalização. Na sua análise científica, Teilhard não dá a este foco de personalização qualquer nome. Limita-se a designá-lo por uma letra algébrica, ômega, a última letra do alfabeto grego. E como é que ele identifica ômega? Segundo Hilbert Kuipers, na perspectiva fenomenológica, Teilhard identifica ômega como centro de atração, ponto de convergência da evolução e ponto de concentração último do psiquismo refletido da noosfera. E como é que Teilhard justifica a identidade de homem? Passemos-lhe a palavra. Por uma razão de amor, em primeiro lugar, expressa em termos de energia interna. A função cósmica de ômega consiste em suscitar e manter sob a sua irradiação a unanimidade das partículas reflexivas do mundo. No meio divino, na obra Ao Meio Divino, Tratado da Vida Interior, dedicado na epígrafe inicial para aqueles que amam o mundo, Teilhard dá-nos a sua visão da diafania de Deus no cosmos, que impregna e move o universo, e reconhece que o cristianismo é, por excelência, uma fé na unificação do mundo em Deus. Em março de 1955, um mês antes de morrer, num texto belíssimo intitulado O Crístico, Teilhard reafirma a sua fé e a sua esperança no cristianismo. E cito: o cristianismo ainda e sempre reafirmo, mas um cristianismo renascido, convicto de triunfar amanhã como nos primeiros tempos, porque só ele é capaz, pela dupla virtude da cruz e da ressurreição, enfim totalmente compreendidas, de se transformar na religião especificamente motora da evolução. Já num escrito datado de 1929, O Sentido Humano, Teilhard lamentava a desconfiança que a Igreja votava ao espírito moderno. E cito: hoje a Igreja, enredada num redemoinho de teologia abstrata, de sacramentarismo quantitativo, de devoção subtilizada, perdeu o contacto ao real. Nomeadamente, a Eucaristia tende a tornar-se uma espécie de objeto válido em si mesmo, que absorve toda a atividade religiosa, em vez de a fazer fermentar para a salvação de todas as coisas no universo. Esta renovação, este pedido de renovação da Igreja, segundo Teilhard, terá de dar origem a uma nova moral, a que chamou moral de movimento, necessariamente virada para o futuro e orientada para Deus. E cito: até agora, a moral foi principalmente compreendida como um sistema fixo de direitos e deveres, visando estabelecer entre indivíduos um equilíbrio estático, uma moral fechada. Mas a nós, que vemos no desenvolvimento da consciência o fenómeno essencial da natureza, as coisas apresentam-se noutra perspectiva. O valor dos atos humanos mede-se pela sua potencialidade de crescimento espiritual. Esta moral exige, mais do que atitudes de renúncia, abstenção ou privação, pelo contrário, impõe a ação positiva, o gesto ativo, criador e permanente, ou seja, o esforço construtivo na cooperação criadora. Neste sentido, Teilhard define 3 princípios que sustentam o valor dos atos humanos. E cito: é bom unicamente aquilo que concorre para o aumento do espírito na Terra. É bom tudo o que proporciona um crescimento espiritual na Terra. E, finalmente, o melhor é aquilo que garanta às potências espirituais da Terra o seu mais alto desenvolvimento. Esta moral é essencialmente uma moral de amor, referenciada a Deus, para quem o universo converge. O amor que, nas suas palavras, e cito, é a mais universal e a mais misteriosa das energias cósmicas. De tal modo que a forma mais expressiva e mais profundamente verdadeira de contar a evolução universal seria, sem dúvida, descrever a evolução do amor.
No escrito O Espírito da Terra, Teilhard afirma que o fundamento inicial do dever humano consiste em agir deste modo, porque os nossos destinos individuais inscrevem-se num destino universal, inserido na cosmogênese. O seu dever é de a fazer cumprir, trabalhando para a realização do espírito da Terra. E este espírito da Terra constrói-se a partir de uma tripla combinação: o amor, a união dos homens e o gosto pela investigação. E conclui: a idade das nações já passou. Para nós, agora, se não queremos sucumbir, há que abandonar os antigos preconceitos e construir a Terra. Muitos acusaram Teilhard de um otimismo excessivo, mas ele estava totalmente consciente da dificuldade deste desafio. No opúsculo A Grande Opção, Teilhard afirma, e cito: é nele que consiste a grandeza do momento presente. No futuro, amanhã, esperam-nos outros choques ideológicos, outras dissensões morais, mas também outras convergências e outros triunfos. E em 1948, no escrito As Direções e as Condições do Futuro, aponta os riscos e exigências a que, no exercício coletivo das suas liberdades, o grupo social humano está sujeito. E desse conjunto de riscos e desafios eu saliento condições de sobrevivência e condições de síntese. Condições de sobrevivência. Mais do que uma catástrofe sideral, mais do que uma experiência imprudente ou criminosa, ou mais do que uma doença infecciosa, Teilhard lança o alarme premonitório contra a destruição ecológica, citando o livro recém-publicado de Osborne, O Nosso Planeta em Situação de Pilhagem, já de 1950. Condições de síntese. Teilhard aposta na mensagem evangélica. Amai-vos uns aos outros, ou seja, pelo primado da caridade no processo de totalização dos indivíduos na humanidade, por personalização e convergência, processo potencialmente posto em risco pelo predomínio da complexidade técnica, como refere Donadieu, em eco com a mensagem do Papa Francisco, por uma sociedade relativista, materialista e individualista, na qual os homens deixaram de se amar. É neste sentido que, em Reflexões sobre a Felicidade, Teilhard nos indica o que ele chama o bom caminho para a verdadeira felicidade. A felicidade de crescimento ou de movimento. E cito: 3 fases, 3 passos, 3 movimentos sucessivos e conjugados no processo da nossa unificação interior, ou seja, da nossa personalização. Para ser ele mesmo e vivente, o homem, o ser humano, deve centrar-se sobre si mesmo pela unificação de nós próprios. Descentrar-se no outro pela união do nosso ser com os outros seres nossos iguais. Centrar-se num maior que ele, pela subordinação da nossa vida a uma vida maior que a nossa. Ou seja, nas suas próprias palavras, ser em primeiro lugar, depois amar e finalmente adorar. Entrava agora na terceira parte, o sentido da parousia, abertura final a ômega. Vou andar. Deus é amor, vem Senhor Jesus. Se nos lembrarmos que na advertência inicial da descrição científica empreendida na obra O Fenómeno Humano, Teilhard introduziu a possibilidade de fazer ouvir as reflexões mais avançadas do filósofo e do teólogo, compreenderemos porque, no final desta sua história da criação, ele anexa um novo capítulo, o epílogo, intitulado O Fenómeno Cristão, onde dá voz à reflexão do teólogo, como explica Thierry. E cito: a criação só poderá finalizar-se se o homem reconhecer na sua dianteira Cristo Alfa e Ômega,
cujo co-herdeiro, o homem, é chamado a tornar-se. Toda a criação manifesta a espera e o desejo por aquele que vem. O mundo não poderá terminar-se senão na adoração. O amor não é apenas um sentimento, mas a pura energia que pode permitir à criação o chegar ao tempo que lhe é próprio. Em um fenómeno cristão, Teilhard teólogo já pode perspectivar Ômega do ponto de vista transcendente e pré-existente, como Deus, centro dos centros. Fim e consumação do universo, e mais especialmente Cristo ressuscitado, em quem se realiza a conjunção do centro cósmico universal e do centro transcendente, e que na parousia se revelará como pessoa absoluta, amor absoluto, que é Deus. Em suma, como disse o Miguel, a concepção reveladora do Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A definição fundadora de São João: Deus é amor. E a profissão de fé de São Paulo: nele vivemos e nos movemos e existimos. A visão teilhardiana do primado do amor na história da criação universal transparece nas palavras do Papa Francisco, quando, na carta encíclica Laudato Si, nos fala no mistério do universo e da parousia no final do tempo. A nota de rodapé que as acompanha, em que explicita o contributo de Teilhard, quase não seria necessária para reconhecermos a sua voz. E cito o Papa Francisco, na Laudato Si. A criação só pode conceber-se como uma realidade iluminada pelo amor, que nos chama a uma comunhão universal. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. A meta e o caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, pulcro da maturação universal. Todas as criaturas avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta comum que é Deus, numa plenitude transcendente, onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. Terminaria lendo uma oração em que Teilhard exprime o desejo místico da aparição apocalíptica de Jesus. Vem Jesus Senhor. E vou ler a oração. Ó Jesus, rasgai as nuvens com o vosso relâmpago. Mostrai-vos a nós como o forte, o deslumbrante, o ressuscitado. Sede para nós o Pantocrátor que ocupava nas nossas basílicas a plena solidão das cúpulas. É preciso nada menos que essa parousia para equilibrar e dominar nos nossos corações a glória que desponta. Para que vençamos convosco o mundo, aparecei-nos envolto na glória do mundo. Fine, acabaste? Já acabaste. Tá bem. Pronto. Não vou tecer elogios, porque isto seria blasfemo eu estar a fazer elogio a mim próprio, mas agradeço muito em nome de todos, ao Miguel e à Lourdes, que nos proporcionaram estas riquíssimas reflexões, que certamente nos vão ajudar a preparar depois a nossa reunião. A nossa reunião. Olha, sabem, eu não previ uma reunião de reflexão sobre esta reunião. Não está prevista, mas podemos, se quiserem, fazê-la numa altura qualquer que for propícia. E fundi-la com outro tema? Como? Fundindo-a com outro tema semelhante? Sim. Nós temos no próximo dia 4 de outubro temos o tema Teilhard renovador da teologia da noosfera ao ponto ômega pelo padre Vasco Pinto de Magalhães.
Tem a ver. E sim, e depois vamos ter as reflexões deste tema no dia 18 de outubro. Acho que nessa reunião do dia 18 podíamos fundir as reflexões desta reunião de hoje com as do dia 4, porque tudo tem que ver com tudo, não é? E a Lourdes e o Miguel estarão também presentes para nos ajudar a aprofundar estas ideias. Não sei, temos um quarto de hora para a hora do costume. Não sei se os nossos palestrantes estão dispostos a conversar um pouco sobre o que se falou e se há pessoas que estejam interessadas em colocar alguma questão. Portanto, temos um quarto de hora. Olha, temos o Miguel, a quem eu dou desde já a palavra. Miguel. Eu não pedi a palavra, mas Espera, eu disse Miguel, mas queria dizer Michel. É quase a Ah. mesma coisa. É quase a mesma coisa. Mas pode. Mas, Também é Miguel. Também é Miguel. Desculpem. Michel. olhe, o Antônio disse que não podia felicitar os oradores, mas acho que é preciso, necessário, absolutamente, felicitar os dois, o Miguel Amado e a Lourdes, pela qualidade, pela clareza, pela profundidade das suas comunicações. Quem não esteve cá devia aproveitar a possibilidade de ouvir de novo, tal como nós, e tenciono ouvir de novo estas duas comunicações magníficas. Isso dito, eu queria fazer uma pergunta talvez um pouco alheia, mas que me interessa muito. Eu perguntaria como é que se poderia caracterizar o elemento místico do pensamento de Teilhard de Chardin. A palavra mística esteve para mim por detrás das duas apresentações e de modo extremamente rico. Falo de mística porque, enquanto professor antigamente de filosofia, diria que a filosofia não gosta ou tem medo de mística, porque a filosofia procura explicações conceptuais claras e a mística parece inaugurar um outro tipo de discurso. E magnífico também, mas sobre o qual não dispomos, ou para o qual não dispomos de conceitos totalmente racionais, mais de metáforas do que de conceitos. E então, a minha pergunta seria: o que constitui o pensamento de Teilhard como um pensamento místico? É uma ligação do amor? Para mim, a mística visa uma união perfeita, mas o perigo da mística é a perda de própria personalidade na fusão das consciências. Ora, não é na fusão das consciências, mas não é o caso, claro, de Teilhard de Chardin. Eu gostaria de ouvir, a partir das suas respectivas apresentações, os nossos dois oradores, orador e oradora desta noite, sobre o que é, não é uma questão fácil, o que é especificamente místico no pensamento de Teilhard de Chardin. Sobre isso, a gente podia refletir muito tempo, e não é em 2 minutos que se pode apresentar, mas muitas vezes há flashes que são muito reveladoras, e é por isso que gostaria de os ouvir. Meus amigos, estão os Não é dois fácil. estão os dois na berlinda.
Oh, Miguel, estamos mal. Quando um filósofo nos interpela desta maneira, temos medo de dizer disparates, não é verdade? Olha, respondendo de uma maneira muito chã, para mim, a filosofia releva claramente da racionalidade. E a mística move-se noutras dimensões, que eu não sei caracterizar completamente, mas que poderia dizer, no caso presente, na esfera da fé, da intuição, da afetividade. E, portanto, a mística é uma visão luminosa, se quisermos, e a filosofia é uma visão mais direta, mais imediata. Eu posso arriscar um complemento a isto que disse a Lourdes. A figura do Teilhard de Chardin, que nós já conhecemos bem, tem duas faces distintas e bastante, digamos, independentes. Uma, a do cientista, a do homem que observa e deduz, não é? E a do crente. Ele, enquanto crente, e antes de se afirmar como cientista, antes de ser cientista, ele já foi crente, não é? Era um homem que se entregava à adoração. Portanto, era um virar para cima, essencialmente, um virar para o alto. Mas a contemplação da ciência que foi posterior na vida dele, veio-lhe dar a dimensão, como ele depois tanto glosou, do para a frente. Ele chega a falar do Deus para a frente e do Deus para o alto. E é no encontro, quanto a mim, no encontro destas duas dimensões, que o Teilhard se torna místico. Porque ele descobre, na realidade que ele observa como cientista, uma intuição do que é o Deus que ele adora para o alto. Portanto, quando ele fala que Deus invade o mundo com a sua diafania, ele está precisamente a colocar-se no centro de encontro de uma dimensão de adoração com uma dimensão de análise, de observação e de complemento das duas dimensões. Portanto, aí reside, digamos que aí explode a mística, a autêntica mística do Teilhard, isto é, ele transcende a ciência olhando para o Criador de um universo que ele estuda como cientista. Penso eu. Pronto, é uma tentativa de explicação. Não sei se satisfaz, se até me satisfaz a mim, mas de qualquer maneira foi um ensaio. Miguel, tu também se calhar... Eu era capaz de provocar o Michel e pedir-lhe a ele que desse a sua visão. Isso não tinha pensado. Estou a pensar nisso, nesta retorção, não tinha pensado. Bem, estou a pensar no artigo que eu estive um pouco a ler de Jean Ladrière sobre a filosofia da mística. E estão a ver, mas penso que os dois, Lourdes e o António, evocaram qualquer coisa que está além do racional. Além, podemos dizer, a fé é razoável, mas não totalmente racional. E além do racional está a união.
mas a união entre as consciências. Mas a união que não é fusão, e como se diz nas duas palestras, a união que respeita a personalidade de cada um, visa para um além de racionalidade naquilo que é também da ordem do sentimento, como disse a Lourdes. E é isso que é problemático, porque a filosofia do sentimento é extremamente complexa. E então, analisar racionalmente o que vai, por assim dizer, além de razão para o nível de mística, é complexo. Mas a mística parece-me hoje de uma ordem superior à ordem de racionalidade. E Vamos então ouvir o Miguel, se tens alguma intervenção a fazer sobre isto. Já muito foi dito, mas eu volto àquilo que diz ao princípio. O Teilhard de Chardin tem uma experiência do mundo, da vida, da ciência, que lhe permitiu ir mais além na sua consciência, na sua concepção espiritual. Ou seja, pondo de Deus em tudo, da experiência que ele teve e continuou a desenvolver ao longo deste tempo. E, sobretudo, a experiência humana, em que ele viu nos seres humanos a parte espiritual, melhor, a parte que ia para além do sofrimento durante a guerra, da ciência que ele acompanhou, e foi uma experiência riquíssima que o pôde levantar mais com uma realidade muito mais atualizada e organizada nas suas concepções místicas espirituais. Portanto, essa experiência que para mim foi extraordinária e que desenvolveu ao longo de toda a sua vida e expôs tudo aquilo que pensava, tudo aquilo que lhe vinha, desculpem a expressão, à cabeça e que depois, por vezes, corrigia, mas que isso é muito rico para o nosso conhecimento e é uma experiência espiritual em que eu vou só para terminar buscar São Francisco de Assis, em que dizia que toda a natureza é tudo irmão, o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão isto, o irmão aquilo, era tudo ligado à existência do ser humano. Mais alguém que queira interpelar os nossos oradores? Ainda temos 3 minutos. Ou mais, se for preciso. posso acrescentar uma coisa? Claro. A dimensão mística do Teilhard, penso que atravessou as duas palestras, porque é a união da matéria e do espírito, mas uma união que vê o espírito na matéria e, de certo modo, que, sublimando, materializa o que não é matéria bruta ou física. Então, a mística de Teilhard talvez resida nesta forma apaixonada de procurar uma união de todo o cosmos. Ora, para ver o cosmos como uma união, é preciso ultrapassar a ciência e mesmo a racionalidade. Até porque há muita coisa no cosmos que nós não conhecemos, não é? Intuímos, quando muito. Sim. Bom, minhas amigas e meus amigos, despedimos-nos uns dos outros com muita amizade, muita afetividade. Eu posso acrescentar muita alegria por estes encontros à volta da figura de Teilhard de Chardin e do seu pensamento, e guiados pelo texto magnífico do Gérard Donadieu, que continua a ser o nosso esteio.
E então vemo-nos no dia 4 de outubro, se Deus quiser. Boa saúde, paz e alegria até lá, para todos e todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. Obrigada. Boa E noite, obrigado obrigada. a Lourdes e ao Miguel. Obrigada.